Enfim, pra mim era um casal, eu ia ser motorista deles. Aí já na estrada, então, me conta sua história, como é que é? Aí você começa a contar, ele já corta um pouco, entra num dele. E aí ele começou a falar, começou a ministrar mesmo, né? O missionário, gente, ele impacta a vida de outro. Então se prepara para impactar a vida de outros. Né? Começou a ministrar, é filho. E ele falava, ó, você não está aqui para ser nosso motorista, não. Deus tem um propósito para você. Amém? E aí chegamos em Uberlândia, o Danilo estava pregando. Era a festa das nações lá. E naquela manhã o Danilo chegou e falou, ó, hoje à noite vai vir um homem aqui pregar para vocês, creio que muitos não conhecem. Eu perto dele eu teria que me converter. Quando ele falou isso, eu falei, rapaz, quem que é esse homem? E aí à noite o Zé Rodrigues foi pregar. E aí o fogo desceu, gente. Aí eu tenho... E eu, assim, eu nem me interessava muito por missões. Eu estava ali na igreja, estava na célula, enfim. Estava ali cumprindo, né? Aí Deus falou comigo ali. Eu vou ser bem rápido, gente, né? Não vou entrar muito em detalhes, por conta do tempo. Mas Deus falou comigo ali naquela noite. E quando Deus fala, Deus te chama, Ele sempre confirma isso. Então eu fiquei meio em dúvida em relação a esse chamado. Falei, mas como assim? Né? Será que eu estou meio emotivo? Aí beleza, aí fui pra cá, aí a gente estava hospedado na casa do Ari. Pastor, eu só estava rodeado de gente bem simples, né? Bem menininho na fé. E esses homens falando, e ele, o Ari, né, muito humilde, muito simples. Daniel, né? E falava comigo, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Tipo, eu já tinha esquecido do que eu tinha orado. Deus estava respondendo. No domingo era assim, só um parênteses. Toda reunião que tinha de manhã era para pastores. Quem estava lá? Daniel. Ô pastor, você está onde? Não, eu estou com o Marcelo. Eu estou andando com o Marcelo aí, não sou pastor não. Ah, amém, irmão, amém. Deus vai te usar. E sempre recebendo, sempre me alimentando da palavra daqueles homens, né? E aí no domingo era reunião só com os pastores dentro da cobertura do Ari, e aí o Antônio veio, né? O Antônio já veio com uma palavra e falou, ó, Daniel, é o seguinte, cara, eu não sei como é que você está aí, mas você não está aqui por um acaso, e Deus respondeu tudo aquilo que você tinha perguntado. Amém. Amém. E aí eu entro na palavra aqui. Eclesiastes 3:11. Todo mundo deve saber de cor essa palavra. Ela é uma palavra bem curta. Um texto bem curto. Posso ler? Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Esse texto aqui, ele, para mim, a minha esposa maravilhosa, ela sempre fala isso. Sempre que eu estou meio que em crise, assim, fala, não, isso aqui eu estou indignado. Ela, há tempo, Daniel, há tempo para todo mundo. Olha, Eclesiastes 3. E esse texto se tornou um relógio para mim. Se fosse ver assim, uma casa, se a Bíblia fosse uma casa, ele seria um relógio de parede. Porque aqui ele fala de tudo, de ocasião, de tempo e propósito debaixo dos céus. Se é propósito debaixo dos céus, é propósito de Deus, amém? E se é tempo, é porque é tempo, você tem que esperar um tempo. Então, para mim, esse texto ele é um relógio. Por quê? Porque nos momentos em que eu estou em crise, que eu estou questionando algo, que algo está faltando na minha vida, eu preciso disso, e começo a questionar muito, e isso começa a tomar meu coração, né, da vontade de Deus, eu logo vem à mente, né, olho para o relógio, olha para o seu relógio, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, amém? E aí eu olho para esse relógio sempre,
Então quando a minha carne começa a gritar, Daniel, ô cara, você não casou ainda, velho. Tá todo mundo casando e você tá aí, ó. Nem relacionamento tá. Como é que pode você querer ser missionário sem ter uma esposa ainda? A não ser que você faça o voto lá, né? Alguém quer fazer esse voto? E aí, cara, você não tem ainda essa esposa. Como isso? Vai demorar muito. Já fazem 5 anos que você tá aí, solteirão. E o chamado, cara, ó, fica esperto, né? Tá todo mundo casando aí, vai ficar sem. E aí eu olhava pro reloginho e falava, Eclesiastes 3. Tenha calma, aquieta coração. Porque coração fala de vontades, né? E coração também, quando você está amando, você começa a desenhar um monte de coração, né? E é vontade, gente. Então a gente tem que parar e falar, calma, aquieta-te. É tempo de Deus na sua vida. Quem é casado aqui? Só para eu saber. Olha só, gente. Até tempo atrás, quando faziam essa pergunta, parecia que todo mundo levava fruto. E eu lá, assim. Todo mundo. Hoje é ele. Um tanto de solteiro e dois, né? Você vê como é que são as coisas? Mas, gente, a vida de solteiro, ela é onde você tem que buscar mais ao Senhor. Nesse momento, vocês não podem errar. Aquele que tem o chamado de Deus na sua vida, vocês não podem errar. Porque é nesse tempo que Satanás mais investe na sua vida. Até dentro da igreja. Às vezes você está lá e tá, de repente tem irmãozinho ou irmãozinho. E aí você já começa a pregar contra tudo aquilo que você pregava, né? Não, relacionamento, para, isso daí não é assim não, né? Pode beijar na boca assim, que é isso? E antes não pode, porque você tem que se guardar para sua esposa, é um presente. Aí quando o cara entra ali, está no relacionamento, ele não aguenta esperar, não, que isso daí não tem nada a ver. Mas irmãos, espere, há um tempo, Eclesiastes 3, há um tempo para todas as coisas. Quando alguém vier até você, eu vou dar um conselho. Se alguém chegar, muita gente chegava em mim assim, ô Daniel, e aí, cara? Não, velho, você está orando para alguém, pode falar. Cara, eu estou em Eclesiastes 3. Então, quando alguém chegar para você, pô, e aí? Ô Montanha, e aí, cara? Vamos, velho? Vai casar, não? Eclesiastes 3. Ô, que horas são? Eclesiastes 3. Você já fala para a pessoa. Porque, gente, esse é um momento muito importante. Muitos vão falar, você vai ficar encalhado. Eu sempre falo isso. Já devo ter falado para alguns aqui, alguns devem saber. Encalhado, todo mundo remete a solteiro, não é verdade? O solteiro, ele está encalhado. É uma mentira isso. O solteiro, ele está lá, caminhando sobre as águas. O cara que está casado, errado, esse sim, ele está encalhado. Porque quando você está solteiro, você está com a mão ali, ó, você está andando com Deus. Você está caminhando sobre as águas. Agora, quando você casa, você anda com a mão com Deus e a outra mão com a esposa, ou com o marido. Se de repente a esposa ou o marido chegar e falar, não, eu quero parar aqui, não vou caminhar mais. E aí Deus fala, eu tenho um propósito para você, eu vou seguir em frente, vem. E aí você parou. Aí você encalhou, não é? Você está lá com a esposa, Deus foi embora, você encalhou. Então quem casa errado, irmãos, está encalhado. Nessas viagens aí com o Marcelo, eu vi o pastor Zé Rodrigues quase chorando, vermelho, ele vem branquinho, né? Vermelhinho, porque um missionário dele, né? Um discípulo, esperou 3 anos para ir para um país aí bem fechado, e na hora que o pastor liberou, a mulher voltou para trás. Imagina como é que estava esse casal, a crise que deu. Até o filho deles já tinha isso no coração. Já falava, papai, a minha casa lá como é que vai ser? Todo um sonho, todo um projeto. De repente a mulher, não é tempo não, vamos esperar. O que aconteceu com esse homem? Ele encalhou, não, né? Então, irmãos, você que tem um chamado, espere em Deus. Caminha sobre as águas. Porque quando você casar certo, aí você não vai caminhar, você vai correr sobre as águas. Vai pular, vai fazer uma festa.
mas é bênção na sua vida. O casamento é bênção na sua vida, amém? Então, vale muito a pena aquele jejum de Coca-Cola, jejum de carne. Gente, fiz tanto jejum de Coca-Cola que eu até parei de beber refrigerante, não bebo mais refrigerante. Então, assim, é bênção demais, né? Deus, ele até purifica seu físico, sua vida. Então, a verdade é que há um tempo, devamos respeitá-lo isso. E dentro desse tempo eu queria falar sobre a vida de Davi, o rei Davi, né? Mas antes eu queria falar também que o cristianismo, né, o missionário, essa palavra missionário dentro do cristianismo, ela é uma palavra muito bonita, né? Você fala, nossa, missionário, que legal, né? Muito legal, mas tem uns preços a pagar e tem um caminho a percorrer. Às vezes Deus vai te chamar, Ele está te chamando aqui, ó, nesse canto aqui. Você tem, olha o tanto que você tem para percorrer até chegar lá, no chamado de Deus. Então é um caminho que você tem que ir em fé, em oração, perseverando. Davi, ele foi ungido 3 vezes antes de ser rei de Israel. A primeira vez ele foi ungido por Samuel, na casa do pai dele, Jessé. A segunda em Hebrom, pelos homens de Judá. E a terceira pelos anciãos de Israel. E quando nós lemos essa palavra e ouvimos a falar de Davi, a gente tem a tendência de achar assim, bom, Davi ele foi ungido por Samuel e do dia para a noite ele virou rei. Né? Mas não, Davi ele teve que pagar um preço. E na primeira unção ele já começou a pagar alguns preços. A rejeição da família. E até o profeta, né? O profeta ele tinha uma visão meio que diferente de que era ser rei. Abre aí em 1 Samuel 16:6. Samuel 16:6. Eu vou ler aqui, tá? Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza este é o ungido do Senhor. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como os homens, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Aí pula aí no verso 7. Não, desculpa. No verso 10. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentemos para comer enquanto ele não chegar. Então você vê esse contexto aqui, né? Davi, coitado, caçula. Quem é caçula aqui? Eu sou caçula também, irmão. Sou caçula de 5. Então você vê, caçula é assim, primeiro, antes, logo Samuel, quando ele viu Eliabe, ele já viu pela aparência. E Deus não quer saber de aparências, irmãos. Deus ele quer saber de coração. Então o missionário, ele tem que ter um coração voltado para missões, ele tem que ter um coração motivado a isso. Ele tem um coração que tenha muita compaixão.
O missionário ele tem que ter muita compaixão. E aí depois vem a família. Ah, tem o caçula lá, né? Tem o Davizinho, tá lá, né? E é normalmente assim, né? O caçula ele sempre vai comprar as coisas. Ah, filho, vai comprar pão. Aí tem que ir lá comprar pão. Ó, vai comprar. A família chegou de fora. Tá vendo uma família de fora, visita e tal, chega na casa, cumprimenta todo mundo. E aí, tá? Ô, você cresceu, você, né? Cadê o Daniel? Ah, ele tá lá comprando Coca-Cola. Quer dizer, caçula, gente, é isso aí. Você tá lá na sala, todo mundo na sala, aí subiu um cheirinho desagradável. Se você não tem cachorro, vai sobrar pro caçula. Então, caçula, gente, ele é isso, ele é o caçula. Tá? E Davi, ele era o caçula. Mas aí, o pai dele foi lá, buscou Davi veio, foi ungido por Samuel. E daí, Davi começou a cumprir o seu chamado e a andar dentro do ministério da vontade de Deus. Mas aí Davi, ele começou a ver algumas oportunidades, gente. E aí a gente também vai ver algumas oportunidades. Uma delas é estar aqui hoje. Você está aqui hoje porque é uma oportunidade para você, para ouvir a respeito de missões. Mas muita gente vai sufocar o seu chamado. Como assim, missionário? Você não tem nenhum ano de conversão, você nem sabe o que você está falando, meu filho. Missionário? Para, você sabe o que é isso? Você vai para um acampamento missionário, então. Quanto tempo você tem de convertido? Agora você é missionário agora? Você vai ouvir essas coisas. Vocês vão ouvir essas coisas. Porque eles querem sufocar o seu chamado. Isso aconteceu com Davi. 1 Samuel 17, 28. Eu vou falando aqui para a gente ganhar no tempo, tá? E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste até aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Ou seja, Davi ele chegou lá no acampamento de Saul e viu os guerreiros e tal, né? E eles estavam falando ali sobre Golias, que eles, né? Quem que vai enfrentar Golias? Golias estava enfrentando o povo de Israel. E aí Davi viu aquilo e falou: opa, peraí, eu posso enfrentar esse cara aí. Quem estava na rede de líderes ontem? Ah, bem, poucas pessoas. Porque ontem o Marcelo pregou algumas coisas sobre Davi. Eu falei: ah, rapaz, se tiver todo mundo aqui, aí você me complica. Mas aí ele viu o Golias e falou: é uma oportunidade. Isso daí, não, como? O cara vem enfrentar o povo de Israel, o povo de Deus. Não admito. E aí o irmão dele teve essa, sabe, que sufocar o chamado de Davi. Ele falou: o que você quer aqui? Você é o presunçoso. Está fazendo o que aqui? Você vai guerrear? O que você quer? Eu sei que seu coração, eu te conheço. Por que ele conheceu? Porque ele sabia do chamado, ele sabia da unção. E a mesma coisa nas nossas vidas, irmãos. Eles vão falar: rapaz, para, olha o testemunho que você está dando aqui em casa, você está falando que é missionário. Então, irmãos, a gente tem que começar mesmo nas nossas casas. Mas isso vai vir para sufocar o seu chamado. O que você quer, Daniel? Aqui, ministrando aqui no acampamento missionário. Você nem missionário é, meu querido. Você nem ungido é como missionário. O que você está fazendo aí? Você malemar fala direito no microfone. Isso é para sufocar o seu chamado, irmãos. E muita gente vai vir querer sufocar o seu chamado. Então nós devemos ficar atentos ainda a isso, amém? Por isso há um tempo. E o tempo, ele tem que gerar frutos no seu coração. É um tempo de aprendizado, vamos dizer. E um deles é o fruto de submissão. Davi era submisso ao pai. A Bíblia fala, lá em Samuel 17, que Davi ele ia para o acampamento, levava lá mantimento, né, para os irmãos e tal, e depois voltava para apacentar as ovelhas do pai. As ovelhas do pai. Davi ele pelejava contra urso, contra animais silvestres que ia lá roubar as ovelhas do pai, atacar as ovelhas.
Então, irmão, dentro de casa, você tem que ser missionário. Você tem que fazer a diferença. Tem que ser meio doido também. Vai ter vezes que você vai se trancar no quarto, não sei qual nação você tem como chamado, vai pegar lá um mapa, vai pegar a bandeira, vai estudar sobre isso. E seu pai vai falar, se eles não forem convertidos, esse menino está doido, esse menino aí bebeu pinga. Nessa igreja aí estão fazendo uma lavagem cerebral na cabeça dela, olha que coisa louca. Eu falava isso da minha irmã. Minha irmã se trancava no quarto, um monte de... Ixi, mas é um psicólogo que você aí, que tá doidona. E ela foi uma referência na minha vida de conversão. Então a gente precisa ser meio doido mesmo. Amém? E ver as oportunidades. Davi, ele aproveitou a oportunidade e nessa ocasião a Bíblia fala que ele foi ao acampamento, né? O pai dele mandou ele para o acampamento, levar mantimento para os irmãos e depois voltar para dar notícia. Só que aí ele viu aquilo ali e falou, bom, eu mato esse gigante. Eu vou contra ele e eu mato ele. E Davi foi, chegou em Saul e falou, Saul, é o seguinte, cara, eu consigo matar, eu consigo derrubar esse cara. Aí Saul olhou para Davi e falou, Davi, relaxa aí, né? Como assim? Tá, não, eu consigo, sabe por quê, Saul? Lá, quando eu pastorei as ovelhas de meu pai, eu matei urso, matei tigre. Então ele começa a dar o currículo dele. E aí Saul fala, não, então vamos aproveitar esse menino aí? Então vai lá, toma minha armadura. Não, ele põe aquela coisa pesada, não, tira isso aqui. E ele foi com a própria arma. E aí ele chega para Golias e fala o quê? Golias, você vem com dardos, espadas sobre mim. Eu vou com a palavra do Senhor dos Exércitos. E é essa palavra que a gente tem no coração. Por isso que a gente tem que sempre meditar na palavra de Deus. E ir contra o inimigo, contra o gigante, com a palavra de Deus. É a palavra que vai derrubar o gigante. Amém? O milagre acontece através da palavra. Nesse percurso da primeira unção de Davi, ele fez coisas com excelência. E nós também devemos fazer as coisas com excelência, irmãos. Porque é difícil Deus te aprovar se você vai fazer as coisas relaxadamente. Principalmente as coisas dele. A Bíblia fala, não faça as obras de Deus relaxadamente. Então nós devemos ter excelência nisso. E Deus falou muito comigo em relação a isso. Daniel, é excelência no relatório da célula. É excelência no ministrar da célula. A célula, ela já é seu campo missionário. Gente, se tem uma igreja, ou uma visão, né, vamos dizer assim, tremenda de Deus, é essa, de células. Porque ela nos capacita e capacita muito. Nesse percurso, eu, não falando mal de outras igrejas ou da visão deles, cada um. Mas eu via que o caráter, todo esse processo de caráter, de ministrar, de leitura da palavra, ela tinha um defeitozinho ali, e falava, poxa, isso daí não testifica não, né? E como a gente tem base para isso? Eu, como solteiro, eu ministrava para casais, olha só. Creio que alguns aqui de vocês fazem isso, em casa de paz. Ministrar para casal solteiro. Estou lá eu solteiro, aí o casal vem, porque essa mulher, porque esse homem e tal. E aí você começa a ministrar, mas da onde você tira essa base? Primeiro de Deus, depois daquilo que os nossos líderes, a nossa liderança, a nossa igreja passa. Então a nossa igreja é uma escola mesmo, uma escola missionária. Amém? E nessa escola a gente tem que fazer as coisas com excelência. O que o seu líder te delegar, irmão, faça com excelência. Se ele chegar para você e falar, hoje você vai cuidar aqui do relatório, você vai colocar quem veio na célula, quem não veio. E aí você tem que fazer isso com excelência. Vai ministrar na célula, ora, estuda a palavra. Porque você está indo a vidas. E elas precisam de ouvir a palavra. Não ouvir você. Eu não estou aqui para ser ouvido, eu estou aqui para que a palavra de Deus seja ouvida e que o Espírito Santo me use a minha vida para que ela seja proclamada. Amém? Deus, Ele quer nos usar, irmãos. E dentro do seu emprego também, igual lá na Claro, meu patrão vinha, falava para eu assinar, vinha contrato errado. E ele falou, não, arruma isso aí e assina, faz a assinatura do cara. Falei, não,
você não está entendendo, cara. Não é assim. E eu ministrava para ele, falava, ó, você quer construir a sua casa na areia ou na rocha? Ele não entendia, né? Como assim? Aí eu explicava, ó, na areia o vento vai vir, vai levar embora. Na rocha ela vai permanecer. O dinheiro é muito bom, mas dormir é melhor ainda. Então sua consciência tem que estar limpa. Enfim, esse cara ele até gostava de mim, porque eu comecei lá como consultor. Dali 3 meses ele me pôs como supervisor. Por quê? Ele falou, você é confiável, eu confio em você. Eu não quero você gerenciando isso. Só que aí ele esqueceu do confiável, né? Ele falou, ó, o cara é confiável demais, manda ele embora. Mas amém, Deus foi glorificado ali, a palavra dele foi lançada. E nesses momentos a gente tem que fazer a diferença no nosso trabalho. Ali você é referência, você é diferente, você tem que ser diferente. Principalmente aquele que tem um chamado. Tem que ser diferente, irmão. Fico vendo minha esposa, ela trabalha no cartório. Ela sempre vem com uma informação nova, né? Ela falou, hoje ligou uma mulher lá querendo se divorciar. Mas a mulher estava chorando. Eu falei, você quer mesmo se divorciar? A mulher falou, então, não quero não, mas ele está dando tanto trabalho, ele quer. Não, minha filha, se você não quiser dar, não dá não. Mas, ó, é o seguinte, ela começa até a ministrar, fala do casamento, né? Fala da célula, que é a principal, o casamento, família, né? E aí essa mulher, mas quem é você? E tal, ela vai, pega o telefone da mulher, me dá seu telefone. Posso mandar alguém te convidar, te fazer uma visita? Pode. Aí ela dá para alguém vai e faz a visita. Então a gente tem que ser diferente. Amém? Eu creio que o patrão dela pegar isso aí, meu Deus. Mas é fazer a diferença. Você está honrando aquele lugar. Não é porque eles precisam disso que você está desonrando. Mas está desonrando o patrão. Não, meu querido, você tem que honrar a Deus. Você não pode desonrar o patrão, mas você tem que honrar a Deus. E a palavra dele fala que isso é maldição. Separação é maldição. Não é de Deus. Então a gente tem que honrar. Quando eu chegava para ele, eu chegava para o meu patrão, não vou mentir sobre isso não. Cara, não faço isso. Você pode arrumar outro que eu não faço. Beleza. Por quê? Eu não estava desonrando ele, desrespeitando. Eu não ia pecar. A gente tem que honrar, só que o pecado é algo que bloqueia isso. Fala, não, se for para pecar, eu não peco. Então nós devemos honrar, tanto em casa quanto no serviço, nas células, nossa liderança. E finalizando a primeira unção de Davi, ele foi perseguido por Saul. Todos sabem da história, eu creio. E esse homem viu, né? Saul lançava flechas sobre Davi. Davi tinha que desviar. Davi foi um homem que serviu a Saul com excelência. E aí esse homem se volta contra Davi e quer matar por conta de inveja, porque, né, Deus era com Davi. E Saul viu isso. E Saul ficou meio com inveja, né? Uma invejinha boba. O espírito já não estava mais nele. E aí ele foi contra Davi. E Davi, ele teve a oportunidade, gente, de finalizar com a vida de Saul. Davi tinha todos os motivos para acabar com a vida de Saul. Tinha ou não? Se a gente parar para pensar aqui, ele tinha. Falou, o cara quer me matar. Tô aqui, o cara tá aqui na minha frente. Tô com a espada na mão. Vou atirar nele. Ele vai me matar, se eu não matar ele, ele me mata. Mas Davi, ele tinha honra. E ele reconhecia a honra. Davi, ele viu a oportunidade, mas foi lá e só tirou uma lasquinha da vestimenta de Saul. E o que eu quero entrar aqui? Irmãos, às vezes, sem motivo nenhum, a gente já está falando mal da nossa liderança. Sem motivo nenhum, a gente está falando mal sobre de uma autoridade sobre as nossas vidas. E Davi, ele tinha todos os motivos. E ele, ainda assim, olhou para Saul e falou, não, esse cara é ungido de Deus. Eu não vou contra a vida dele, não. Deus já ungiu ele. Saul era rei. Em 1 Samuel 24, de 4 a 5, eles disseram, 1 Samuel 2,
eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entreguei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Olha só, né? Foi lá com muito cuidado, sem Saul perceber, foi lá e cortou o manto de Saul. E você veja aqui, né? Até a palavra falou: ó, este é o dia que o Senhor te deu, né? Deu o inimigo na sua mão. Então ele tinha mais essa ainda, falou: bom, se Deus deu ele na minha mão, isso é de Deus. É de Deus. Ele está aqui agora, não está nem me vendo, é de Deus. Eu vou acabar com a vida dele agora. Esse negócio é de Deus, mas não, Davi, ele sondou o seu coração e falou: não, esse homem é um ungido do Senhor. Foi lá e cortou o manto. Ainda cortando o manto, o que ele fica? Ele fica com remorso de ter cortado aquele manto nas escondidas. E aí, irmão, às vezes a gente pisa na bola também nas escondidas, né? Fala mal de um pastor, de um líder e tal. A gente tem que, nós devemos sondar o nosso coração e honrar a nossa liderança, porque nós não devemos fazer para que eles vejam o que fazemos, mas devemos fazer para que Deus veja. É Deus que vai te honrar. Não é o seu pastor que vai falar: pronto, você é missionário, pode ir, vai que eu te abençoo. O pastor, ele vai receber uma direção de Deus para isso. É Deus quem vai falar com ele também. Amém? E então não é para agradar homens, vocês têm que agradar a Deus. Nós devemos agradar a Deus. Então aí, irmão, você está percorrendo tudo isso. Seu chamado foi lá, você está percorrendo aqui. E percorra mesmo. Sempre firme, né, na palavra. Sem titubear. Então Davi, após tudo isso, ele passou a ser rei. Depois de tudo isso que aconteceu, Davi se tornou rei. Pronto. Não. Ainda ele teve que caminhar mais um bocadinho. Davi, passaram 13 anos até que Davi foi ungido pela segunda vez. E essa foi uma unção de autoridade, onde Davi conquista o reino de Judá e uma confirmação de Deus na sua vida. Então, às vezes, nós que temos Às vezes nós queremos tudo de uma vez, né, na verdade. Mas há um caminho para percorrer. Às vezes a vontade, ela vem com muita força e você fala: não, está demorando demais isso. Vou procurar uma igreja pequena. Se eu for para uma igreja pequena, vou ser pastor já. E Deus te colocou naquela igreja dele que te colocou. Amém? Então honre. Honre aquele lugar. Não, mas vai demorar muito. Olha o tanto de irmão que tem. Olha o tanto de gente. Até eu virar missionário, já era, meu filho. Eu lembro que o Marcelo falava: Daniel, eu já tinha um chamado. Ele congregava numa igreja fora de Ribeirão. Já tinha um chamado. Veio para Ribeirão, foi para a comunidade, passou por todo o processo. 8 anos da vida dele. Já, enfim, né? O cara pedalou ali. Mas ele foi aprovado. E eu vi outros missionários falando tudo que Deus tinha feito na vida deles, por toda a situação que eles tinham passado. Deus era com eles e eles prevaleciam sobre toda a tribulação. E Deus confirmava aquele chamado, Deus aprovava aquele chamado, e aí eles, né, cumpriam com isso. Então nós queremos tudo de uma vez, e não é assim. A segunda unção de Davi passou por muitas atribulações. Nesse momento eu queria falar para você sobre comodismo. Quem conhece o livro O Homem do Céu? Quem já leu? É bom, não é? Gente, lê esse livro. Se você tem um chamado missionário, esse livro aí vai ser edificante. O Yun é o Homem do Céu. Chama Yun. Norte-coreano, né? Sul-coreano. Coreia do Sul que é fechado. E esse homem, ele vive... É norte mesmo, né? É norte, Você me confunde. Norte é fechado, ele é sul-coreano. Norte é fechado.
E esse homem, ele pregava o evangelho, ele não andava assim igual a gente, né, com Bíblia e tudo mais. Ele tinha que ler uma porção da Bíblia e pregar o evangelho. Tudo aquilo que ele decorou, ele ia lá. E ele pregava em vilarejos e tal. Então, assim, se nós tivéssemos uma reunião dessa aqui, a pessoa que está ministrando, e a polícia viesse, pegava todo mundo, prendia, e o que está ministrando ia para solitária lá. Quem estava por aqui ia construir estrada, manutenção de estrada de ferro, e se não morto alguns, e as vizinhanças também pagavam por isso. Ele veio para o Brasil, no encontro profético, aí eu fui lá, e aí ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que servir a Deus lá era melhor, hoje está na Europa, eu creio, na Alemanha. Ele fala que era muito melhor, porque lá ele comia mesmo a Bíblia. Todo dia ele decorava. Todo dia ele tinha que decorar a Bíblia. E sair pregando, e sair fugindo da polícia, e Deus fazendo milagres sobre a vida dele. Ele foi preso, enfim, não vou contar a história dele aqui, mas te desafiar a ler o livro dele. E aí ele fala o seguinte, ele fala, gente, lá era melhor, porque eu vi o milagre de Deus. Agora aqui, o comodismo ele é mais forte do que os policiais da época. Porque ele tem que lutar contra o comodismo, não contra a polícia da Coreia. E aí ele fala, nossa, o comodismo é complicado, porque você tem tudo na mão, é tudo rápido. A Bíblia, você pode ir para onde você quiser. Tem Bíblia de tudo quanto é cor, tem Bíblia de tudo quanto é jeito, de estudo. Quando ele pegou uma Bíblia de estudo, ele achou algo fantástico. Falou, como isso? Detalhado, tudo. E lá ele não tinha nada disso, mas Deus era com ele ali. Então ele fala disso, né, de comodismo. E nós devemos abrir mão do comodismo, se você quer ter um chamado aí missionário. A gente acompanha o Marcelo, o Djalma, e a gente vê a dificuldade, né, quando a gente vai lá, né. Gente, é uma dificuldade, é uma coisa de doido mesmo. Chamado é algo que você tem que amar. Não tem como. O chamado muitas vezes vem de uma forma assim. Você viu o pastor pregando, aí você ficou comovido com aquilo, e aí você, eu tenho chamado missionário por conta da emoção, do que ele está falando ali em cima. Ou então, tem aquela irmã, bonitinha ela, rapaz. Ela tem chamado missionário, eu vou ser missionário também. Então, né, a motivação, a gente tem que ver isso. Ou a irmã deu o irmãozinho, é missionário, olha só. Eu sou missionário, aí chega, eu sou missionário. Então, irmãos, a gente tem que vigiar, nós temos que vigiar nosso coração, a gente tem que buscar em Deus isso. E sondar mesmo, qual é a motivação? Qual é a motivação? Esse chamado veio de Deus vai confirmar ele. E Deus vai confirmando. Durante todo esse processo que você está caminhando aqui, Deus ele vai confirmando. Davi, ele foi pelejando e Deus era com ele. Ele ia pelejando e Deus era com ele. Você vai pelejar muito e Deus é com você. Mas o comodismo a gente tem que abrir mão. E Deus vai começar a pedir algumas coisas para você. E aí começa um processo de morte na sua vida. E você vai ter que abrir mão de muita coisa. Eu tinha esse palio aí que eu falei, e eu fui sócio, né, do meu irmão e tal. Só que eu comprei esse carro de uma forma que não era devida. E o dinheiro não era muito honesto. E aí Deus já me pediu esse carro há 1 ano. E eu, Deus, faço a minha obra é ele. Eu pego os meninos, levo para a cela, levo para a igreja. Você quer tirar isso de mim? Deus, eu quero seu carro. Eu quero não, eu quero que você desfaça desse carro. Até que um dia eu acordei sem ele. Acordei, cheguei, meu irmão, toma isso aqui, né, mas não quero um real mesmo. O que está acontecendo? Não. Minha mãe, não, mas a gente tem que fazer compra, menino. Então, mãe, não quero mais isso aí. Como assim? Ele, não, vou te pagar. Não quero, você não vai pagar um centavo. E abri mão. Eu falei, e agora? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou pegar meus discípulos? Deus era comigo, gente, ele me honrou. Tinha um discípulo, ele trabalhava numa empresa de ônibus.
lá na rodoviária, e ele ganhava vale transporte, mas ele ia para o trabalho de graça, ele ia com uniforme e os caras deixavam ele andar de graça. Então eu chegava a célula dele, assim, era uns 40 minutos andando a pé. Aí eu ia lá para casa dele, aí estava todo mundo lá reunido e tal. E aí, depois da célula, eu ia para a igreja. Então quando eu ia para a igreja, era 2 busão. E aí ele, pai, não, Dani, eu te pago aqui. Eu falei, não, rapaz, que isso, muito simples pagando eu. Não, isso aqui é de graça, tá cheio isso aqui. Tem que gastar. Aí ele ia passar, né? Então até disso Deus me honrava. E foi um tempo muito bom, porque, gente, para ir para o serviço, eu e o Gui até trabalhou junto uma época lá na Branca Salles, atendendo menino infrator. Eu moro no Quintino 1, então era 2 ônibus para ir, 2 para voltar. E tinha dia que eu tinha que ir lá para fora, era 2 para ir, 2 para voltar. Aí eu, nossa, como eu li? Eu lia uns 3 livros por mês. Então assim, Deus foi me edificando. Então nesse tempo de atribulação, nós temos que ser edificados por Deus, tem que buscar o Senhor. Gente, o tempo está passando rápido e a gente vai gostando desse negócio aqui, né? Então assim, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, você vai ter que abrir mão. Deus às vezes vai te pedir algo, que às vezes é seu relacionamento pessoal, interpessoal. Falou, esse relacionamento aí é bom, mas você vai ter que se afastar dele para viver um outro momento na sua vida. Deus tem falado muito forte comigo a respeito disso. E após reinar 7 anos, vem a terceira unção. 2 Samuel 5:3. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom, perante o Senhor. E eles ungiram Davi, rei de Israel. Então olha só, gente, ele passou por toda uma situação, né? E aí cumpre-se o chamado. A unção sacerdotal. Um trono era estabelecido para Davi. Oi? Trono de Israel. Tá bom. O trono do chamado de Deus para ele. Ali estava sendo aprovado por Deus. Nesta unção, Davi traz a arca para Israel, para Jerusalém. Então, irmãos, Davi sempre foi o mesmo. Tá bom, falou. O mesmo adorador, tocador de harpa, o mesmo que buscava ao Senhor. E assim também nós devemos ser. Essa palavra aqui, ela falou muito comigo, porque eu estava vivendo dias aí de questionamento, falando, Deus, e aí, cara? Não querendo pôr ele na parede, não devemos. Mas Deus, e aí? Como que vai ser? Olha onde eu estou agora. Muita gente chegava em mim, irmão, e falava assim, Daniel, para que você comprou um apartamento? Você não vai ficar aqui, isso aí acaba te gerando mais não, então está próximo o negócio. Está próximo. E aí, ao mesmo tempo, eu olho e falo, não, Deus deu esse apartamento, foi de Deus esse negócio. Gente, o meu casamento foi um trem doido demais, né? Foi um trem muito do sobrenatural. E Deus falando comigo, calma, olha pro reloginho, Daniel, Eclesiastes 3, calma, quieto. Mas muita gente vindo com muita prova, você vai fazer uma viagem muito longa. Rapaz, muito longa. Que coisa, né? Isso enchendo meu coração. E a minha motivação, às vezes, começava a entoar para um outro caminho. E às vezes eu falava, não, então está próximo. Eu vou abrir mão de algumas coisas, não vou me prender muito a isso, aquilo. Mas não, Deus estava falando, não, calma, não é bem assim. E aí eu questionando a Deus em relação a muitas coisas. Deus falando, cara, eu estou no controle. Relaxa. É tempo que você está passando por isso. Mas Deus, eu não estou suportando. Mas não é para suportar mesmo. Quando você estiver lá, esgotado toda a sua energia, aí eu vou fazer. Aí você vai ver meu milagre. E é bom, gente, né? Quem já passou por isso. É muito bom. Quando você já não tem mais forças,
Deus vai lá e faz. Cara, que tremendo que é isso. E aí Davi, ele passou por isso. Ele foi para a peleja, ele conquistou reinos, né? Sempre sendo o mesmo, sempre sendo o mesmo Davi, honrando, sempre sendo o mesmo Davi, guardando em Deus, buscando ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer nessa caminhada. Gente, é uma caminhada difícil? É difícil. Mas se Deus falou com você, não abra mão. Se Deus falou, Daniel, é o chamado, é esse aqui, cara. E no chamado, às vezes a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Eu vou voltar aqui a alguns pontos do relacionamento. Gente, se você tem de Deus esse chamado, pelo amor de Deus, gente, se é de Deus isso, tome cuidado. Tome cuidado com os relacionamentos. Isso eu falo amoroso mesmo. Você tem que orar muito. Porque vai vir gente, né? Às vezes você vai querer procurar em outra igreja. Eu fiz muito isso. Vou confessar aqui. Vou lá pra... Aí, no tempo que eu abri mão do carro, Deus, né, foi fazendo a minha vida, eu recebi o chamado e tal. E aí sempre que o Marcelo vinha, eu ia com ele viajar, mesmo sem carro. Não, Dani, não tem carro? O que aconteceu? Ô, Dani, o meu driver. Falei, Marcelo, tudo bem, cara? Não tem. Não, então peraí que a gente vai arrumar um. Aí arrumava um carro e a gente ia. E eu ia para casa de homens que edificavam muito a minha vida. E eu vi muita coisa nessa caminhada aí. Então, é engraçado, né? Teve uma pastora lá, que ela tinha uma serva, assim, né? A pessoa que cuidava da casa. Ó, missionário tem que casar com missionária. Senão, eu falei, eu sei disso. Tem Marquinhos? E essa, olha, mulher de Deus. Ora, hein? Ora. Eu falei, legal. E assim, uma pastora muito, sabe? Falar, de repente a minha motivação fosse errada, falava, não, serva dessa pastora, né? Olha, a Lili, né? Mulher do Zé Rodrigues. Eu vou comer do pão desse cara aqui direto, se o menino não sai daqui. Falei, não, relaxa aí que não é tempo. Deus fala, relaxa que não é isso que você tem, não. Enfim, eu ia buscando, irmãos. Aí eu fiz o intensivo. Alguém conhece o intensivo? Você foi, né? A Luísa foi, participou. Gente, ali eu me converti, realmente. Eu não era convertido, não. E fiz esse intensivo. Gente, mas olha, pensa, né? Muita gente, jovens de todo lugar do Brasil, vem gente até do exterior. Aí é uma escola de missões, 1 mês. E ali, todo mundo está na carne, irmão. Vocês não sabem o que é aquilo. Tudo na carne. Os caras vão na sorveteria, vai na carne. Fulano gruda na menina. E a menina, sabe? Eu olhei e falei, meu Deus, eu achei que um negócio... Sabe, você vai assim e você fala, nossa, eu vou ser o menor de lá. Porque lá só vai ter santo. Aí você chega lá, você escandaliza, irmão. Escandaliza, mas é bênção demais. Bênção, Deus, todo momento. Por isso eu volto aqui naquele conselho que eu dei para vocês no início. De buscar mesmo o Senhor. Nos momentos em que vocês estiverem livres. Buscar na leitura da palavra. Porque tinha um irmãozinho lá que foi bênção na minha vida. Ele chegou em mim e falou, você é diferente, cara. De onde você é? Eu sou de Ribeirão, até aqui eu sou diferente, né? Aí, não, eu sou de Ribeirão, igreja do pastor Danilo. Eu conheço o Danilo. Ixi, nosso material de líder é dele e tal. Falei, olha que bênção, né? Nossa igreja vai edificar até lá em Santa Catarina. E esse homem falou, não, a gente aqui tem que buscar mesmo na palavra, porque isso aqui... E aí a gente começava a buscar na palavra, e Deus falando conosco, gente, maravilhoso o tempo que tive lá. Mas isso sem perder quem você é. Você sempre tem que lembrar disso. Quem eu sou. Deus, ele usou Davi, o caçula. Aquele menino que estava lá cuidando das ovelhas do pai. O caçula. Ele não usou o outro, que devia ser, né, um porte
de guerreiro, né? De ser fortão, grandão. Tem um grandão aqui, fortão? Tipo Danilo. Uma aqui, pra quem não conhece. É nada, aqui tá cheio de Davi. Só Davi tem aqui. Graças a Deus. Então, gente, ele vai usar vocês da maneira que vocês são. Ele vai usar a natureza de vocês. Ele não quer um doutor em teologia, ele não quer nada disso. Ele quer você, ele escolheu. Para onde? Não sei. Eu mesmo fico me perguntando, Deus, beleza, eu tenho chamado. Aí conquistei mais um passo, eu tenho a mulher, eu tenho a esposa. Olha lá, tá até treinando. Olha que beleza. E agora, Deus, eu não tenho a nação. Lá no intensivo eu ficava, Deus, eu não tenho a nação. Cada um chegava, e aí? Mas a sua chamada é para onde? Sei lá, velho. Não. E aí chegava para outra, eu Espanha, outra é Índia. A Ásia lá domina. A Ásia, todo mundo quer Ásia ou África. É o que predomina lá. E aí eu falei, não, eu não tenho pra nenhum lugar não sei. Aí um pastor Marcelo Belitais, ele chama. Ele veio na igreja com os órfãos de estudão. Aí eu cheguei, ele pregou e tal, ele falou que o chamado dele era pro México. E o cara não sai da África, não sai da Ásia, não é só Sudão, Índia. Aí eu cheguei pro cara e falei, rapaz, mas e aí, velho? O chamado é lá pro México, cara, México, velho. E aí, cara, não, rapaz, eu não sei o que Deus está fazendo. Aí eu falei, eu não tenho chamado. Ele falou, amém, eu não tenho uma nação. Eu falei pra ele, amém, cara, busque em Deus uma nação. Eu não sei o que Deus vai fazer da minha vida, ele falava. Mas eu sei que ele escolheu isso. Às vezes o México era só uma vontade, mas não sei, Deus está fazendo, ele falou comigo. Mas busque em Deus e tal. Aí beleza, eu falei, vou buscar em Deus. Aí o cara chegou, esse irmãozinho que me abençoou muito lá, ele me puxou do lado e falou, Daniel, olha aqui isso aqui, que interessante. Rapaz, Abraão, olha só que louco, ele falava. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Para uma terra que eu te mostrarei, ele falava para mim, ele ministrando a minha vida. E eu falei, esse cara é doido de pé, né? O cara era muito doido mesmo. Você vê a doideira dele, ele saía pra rua lá e falava, hoje eu vou almoçar. Quer almoçar comigo? Falei, cara, vou almoçar por aqui mesmo. Aqui serve comida de graça. Não, eu vou almoçar de graça também. Algum restaurante vai me abençoar. O cara era doido, vai doidão. Aí de repente ele voltava com um sorvete corneto. Esse cara tá de brincadeira. Um sorvete corneto, hein? E esse homem falou, para uma terra que eu te mostrarei. Eu falava, tá, irmão, e aí? Rapaz, Abraão era doido demais, velho. Como é que ele sai de um lugar sem saber para onde ir? Aí eu falei, esse cara aí, velho, Deus está usando, né? Não sei que terra que eu vou. Eu achava assim, né? Não, minha esposa vai me dar a terra. Ela fala muito de França, eu acho, mas não sei não. Sou um cara meio ásia também. Mas eu ficava nessa, mas Deus ele não confirmou nada na minha vida. Enfim, é um percurso. Opa, estou acabando. É um percurso, irmão. De repente eu não sei aonde eu estou nesse trajeto. Deus sabe. E Ele está me falando, Eclesiastes 3. Daniel, você está no tempo de Eclesiastes 3. Então você, irmão, às vezes esteja pensando aí, né? Nossa, em que momento que eu estou? Até quando eu vou esperar? Olha aí, né? Ele falando e tal, do marido, da esposa. Que momento que eu estou? Então começa a orar. Começa a questionar Deus em relação a isso. Deus, que momento que eu estou na minha vida? Qual é o seu real propósito na minha vida? Vai ter um momento que você vai esconder. Você vai querer se esconder. Eu já tive esses momentos, queria me esconder. Davi, ele teve esse momento. Ele foi para a caverna. Davi, ele se escondeu. Vai ter tempo que você vai fugir. Davi também fugiu, Saul. Então, irmãos, sonda seu coração. Em certos momentos você talvez esteja assim, querendo se esconder, querendo fugir. E eu vou pedir para que vocês fiquem em pé agora. Dizem que um rei, para ser completo, ele precisava ter essas três
qualidades. Profética, que foi a primeira unção de Davi, foi uma unção profética. A segunda, que é uma unção real. E a terceira, que é uma unção sacerdotal. Para o missionário, Deus vai falar com você. Deus ele vai te colocar algumas qualidades. E uma delas é o caráter. O missionário ele tem que ter um caráter íntegro. Porque você vai para uma outra nação, você vai conhecer uma outra cultura, talvez. E ali você vai passar por situações que você vai falar, meu Deus, o que eu faço agora? Deus vai te falar, mas Ele vai te moldar através do seu caráter. Amém? Feche os olhos, começa a orar, busque em Deus. Fala, Senhor, aonde? Em que momento eu estou? Qual que é a real vontade do Senhor para a minha vida? Busca, irmãos, ora mesmo, ora com vontade. Ele tem uma unção específica para você. Ele tem uma unção que é para você, Davi. Ô caçula, ele tem uma unção que é para você. Solteiro, ele tem uma unção que é para você. Para os dias que você está vivendo hoje, os dias de Eclesiastes 3, esse é o tempo de Deus para a sua vida. Começa a orar, irmão. Ele sabe o tempo que você está vivendo. Olha aí para o relógio, aí na sua mente, Eclesiastes 3. É um tempo determinado. E Deus ele está se agradando de você. Deus tem se agradado de você. Deus tem se agradado da luta que às vezes você passou, da peleja que você está passando. Deus ele tem se agradado, irmão. Deus ele tem se agradado de você, de sua entrega, de sua santidade. Deus se agrada disso. Ele tem te pedido coisas nesses dias. Deus ele tem te pedido, talvez ele tenha pedido a você um relacionamento. Talvez ele tenha pedido um tempo de relacionamento com ele. Às vezes seus relacionamentos estão tirando o tempo dele, o tempo de ter um relacionamento, ele com você. Busca ele agora. Sonda seu coração. Fala, Deus, esquadrinha meu coração. Vem visitar minha mente, Senhor. Fala comigo. Fala a respeito da vontade do Senhor para minha vida. Deus, ele tem se agradado da sua santidade, do tempo que você tem andado com ele, do tempo que você tem caminhado sobre as águas. Fala comigo, Senhor. Vem, Deus. Vem sobre esse lugar. Espírito Santo, seja livre aqui. Seja livre para ministrar. Assim como o Senhor falou comigo aquele tempo lá atrás. Meu Deus, vem falar com alguns irmãos a teu respeito, a tua vontade sobre eles. Aqueles que ainda não têm um chamado específico. Senhor, venha colocar amor. Venha colocar sobre o coração deles. Meu Deus, assim como o Senhor tirou da costela de Adão uma mulher, venha tirar dos ossos desse irmão um chamado, algo que vem falar com eles, meu Deus, de uma forma clara, que não seja por emoção. Oh, papaizinho, vem, Deus, seja livre nesse lugar. Vem com ondas, vem com águas vivas. Aquela mesma água, Deus, que você colocou sobre aquela mulher samaritana. Oh, Pai querido, aquela mesma água, nós queremos beber dela agora. Ei! Oh! Senhor, eu intercesso.